Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Não sei vocês, mas eu antigamente era uma pessoa que simplesmente odiava spin-offs. Toda vez que alguém me falava que uma série que eu gosto muito ia ganhar uma série derivada, era algo que me dava arrepios, porque eu achava que a série original era a única que importava. Mas atualmente eu sou simplesmente apaixonada e fanática por spin-offs. Pois é, toda vez que alguma série que eu gosto muito vai acabar ou alguma coisa do tipo, eu sempre fico me perguntando: alô, vai ter spin-off? Por favor. Hoje em dia é cada vez mais comum você ver uma série derivada de outra, mas infelizmente nem sempre isso dá certo. E existem aqueles spin-offs que flopam. Sim, aqueles spin-offs que eles são cancelados porque os fãs não aceitam muito bem, algum spin-off que não dá muita audiência. Então no vídeo de hoje eu fiz uma lista com 6 spin-offs que infelizmente ou felizmente não deram certo. Suits é uma das minhas séries preferidas, que infelizmente ela foi encerrada no final do ano passado. Mas a personagem Jéssica, ela já tinha saído da série há um bom tempo, o que foi um grande choque para muitos fãs na época, porque a Jéssica sempre foi uma personagem incrível, ela sempre foi uma das personagens principais aí ao lado de tantos personagens icônicos de Suits. E eu confesso que eu sentia muita falta da Jéssica na série, porque a postura daquela mulher, a forma que ela se veste, a forma que ela fala, a forma que ela se porta, a forma que ela chegava ali no tribunal para defender os seus clientes era sempre muito perfeito. Até que foi anunciado que, apesar do final de Suits, nós não ficaríamos 100% órfãos, né, desta história, porque foi anunciado o spin-off Pearson, cujo nome é o sobrenome da personagem Jéssica. Afinal, sim, temos um spin-off baseado aí na vida desta pessoa maravilhosa. A série então mostra a vida da Jéssica depois que ela sai de Suits, ela tentando viver em uma nova cidade, ela trabalhando para o prefeito de Chicago, e chegando lá, ela acaba se deparando com uma política completamente suja e corrupta. E para quem assistiu Suits sabe que a senhora Jéssica, ela não aceita esse tipo de coisa, ela não gosta de sujeira, ela não gosta de gente ruim, entende? Então ela fica trabalhando ali, tentando fazer a diferença, tentando sempre fazer o certo. O spin-off então foi lançado junto com a última temporada de Suits no ano passado, fazendo toda uma ligação aí entre as duas séries, mas infelizmente acabou não dando muito certo, a série não teve muita audiência, e aí esse spin-off ele foi cancelado na sua primeira temporada depois de apenas 10 episódios. Agora vamos falar de um spin-off que ele flopou antes mesmo de ser lançado, antes mesmo de sair do papel. Sim, pois é. Estou falando de How I Met Your Dad, que sim, seria um possível spin-off da série How I Met Your Mother, uma série que tem muitos fãs, uma série que as pessoas gostam muito, que tem um final muito polêmico, e sim, eles estavam pensando em fazer um spin-off da série, mas parece que nunca vai rolar mesmo, porque esse spin-off está amaldiçoado. A série contaria desta vez com uma protagonista feminina e ia mostrar a história de uma mãe contando como conheceu o pai. Então ela que estaria narrando a história, seria meio que o contrário de How I Met Your Mother, que é o Ted narrando a história ali para os filhos. Porém, todavia, entretanto, não seriam os mesmos personagens até então, seriam novos personagens, novos filhos, novas mães, novos amigos, enfim. Mas, na verdade, esta não foi a única ideia desse spin-off. Na verdade, eles já tiveram inúmeras ideias para essa história continuar, mas sempre era recusado pelas emissoras, sempre acabava acontecendo alguma coisa, não deixando aí esse spin-off ir para frente. Para vocês terem uma noção, já tiveram 3 tentativas para fazer esse spin-off e nunca aconteceu. E da última vez, quando parecia que finalmente ia sair do papel, que finalmente ia rolar, o Isaac e a Elizabeth Berger iriam trabalhar no roteiro desse tal spin-off. Tava todo mundo ali bem eufórico quanto a isso, porém eles já eram produtores de This Is Us, uma série
cujo tem uma audiência absurda, uma série que as pessoas gostam muito, né? Mas aí o que aconteceu? Esses dois produtores, nesse período que iam fazer aí o spin-off de How I Met Your Mother, eles foram promovidos como co-showrunners de This Is Us. Eles seriam ali, eles estariam na frente da série dessa vez. Então é claro que eles iam escolher This Is Us, e por não ter tanto tempo assim para se dedicar ao spin-off, eles acabaram mais uma vez deixando pra lá. E apesar de Friends ser a minha série do coração, o seu spin-off intitulado de Joey é sofrido, mas é sofrido de tão ruim que é aquele negócio. Gente do céu, eu amo Friends, eu sou fã de Friends, mas eu não indico o spin-off. Pois é, se você não sabia, depois do final de Friends foi liberado aí um spin-off contando a vida do Joey depois do final da série. E sim, é muito frustrante, é muito decepcionante. Então esse spin-off, na verdade, mostra a vida do Joey, dele se mudando para Nova York e indo para Los Angeles para investir mais na sua carreira de ator. Eu amo o personagem Joey, óbvio, ele sempre será o Joey, ele sempre será incrível, mas esse spin-off, ele é completamente forçado. Os outros personagens não convenceram nem um pouco. É tudo muito estranho, não parece que é a mesma vibe de Friends, parece que o Joey tá vivendo em uma realidade paralela. Porque, gente, Friends, o nome da série já diz tudo, né? Friends, amigos, ou seja, eles se completam. Eles são amigos ali na série, e a partir do momento que você tira um deles do grupo, o negócio já começa a ficar estranho, já não tem mais tanto sentido assim. Muitas pessoas falam sobre um possível spin-off da Phoebe, e eu acho que também não faria o menor sentido. Talvez um spin-off contando a vida da Phoebe antes dela conhecer os Friends, ali dela assaltando as pessoas, né? Talvez seria interessante. Acabei de pensar no spin-off aqui de Friends, meu Deus, pode ser que dê certo. Se alguém roubar minha ideia, eu vou processar. E uma questão também do spin-off é que o personagem Joey acabou mudando bastante. Então até a personalidade do personagem em alguns episódios já não era mais a mesma. Ele estava completamente perdendo a sua essência, e alguns episódios eles davam até mesmo a entender que tudo que aconteceu com os Friends, tipo, não aconteceu. É como se o Chandler, a Monica, a Rachel, a Phoebe nunca existiram na vida do Joey, e isso pra mim é muito decepcionante. Então, apesar de eu ser uma fã de Friends, eu não aconselho que você assista esse spin-off, porque com certeza é perca de tempo. Mas até que foi um spin-off que durou bastante, porque tiveram 2 temporadas com aproximadamente 40, 46 episódios, mas acabou sendo cancelada, obviamente. Que a série Pretty Little Liars já não estava lá aquelas coisas há muito tempo, todo mundo já sabe. Porém, isso é uma coisa que só quem é fã pode falar, tá? Obrigada de nada. Mas ano passado, como vocês muito bem já sabem, foi lançado o spin-off Pretty Little Liars, The Perfectionists, que contava um pouquinho mais ali da vida da Allison e da Mona depois dos acontecimentos finais de PLL. O spin-off também tem o mistério de um assassinato, também tem vários segredos sendo revelados, mas nesse caso a história é um pouquinho mais adulta que PLL, que nós vimos as meninas na escola e elas amadurecendo aos pouquinhos. E pra mim, sendo bem honesta com vocês, este foi o maior erro do spin-off, porque foi mais do mesmo. Essa treta de assassinato e tudo que estava acontecendo, parecia que eu estava assistindo mais uma vez PLL e tudo de novo, e no começo estava muito interessante, eu já cheguei a fazer vídeo pra vocês. Eu amei o primeiro episódio desse spin-off, eu achei incrível esse negócio de ser mais adulto, eu gostei dos personagens, mas eu continuei assistindo e chegou um momento que eu já estava cansada, porque a história começou a ficar completamente arrastada, porque os personagens já não estavam mais tão interessantes e parecia que nada nunca acontecia, e aí, não sei, era um spin-off que não estava me agradando tanto, até que eu parei de assistir, acho que no 5º ou no 6º episódio, porque definitivamente eu não estava aguentando mais. E eu também comecei a refletir algumas coisas referente a esse spin-off, o quanto ele talvez tenha prejudicado um pouquinho o final de PLL e tenha prejudicado um pouquinho a história da série original. Porque assim, uma coisa muito legal que eu não nego é que nós descobrimos
nesse spin-off que Spencer e Toby estão juntos. Então, ó, coração, amor, amores da minha vida, meu casal preferido. Mas ao mesmo tempo, nós tivemos a Alison e a Emily que tiveram um final super aceitável e um final super fofinho em PLL. E aqui no spin-off nós já vimos a família delas separadas. Nós vimos elas separadas e eu acho que isso foi bem frustrante, sabe? Acabou estragando um pouquinho o final mágico que as duas tiveram. E outra coisa que eu acho que estragou talvez a experiência das pessoas que estejam entrando na história de PLL agora é referente à própria Alison, porque, gente do céu, todo mundo já sabe que existe um spin-off de PLL e tem várias fotos da Alison no pôster e tudo mais. Porém, na época que a gente assistia PLL ali, você que assistia a série quando tinha um episódio por semana e tinha um hiatus, meu Deus, era uma época maravilhosa, nós não tínhamos a certeza de que a Alison estava viva. Na verdade, era um grande mistério para a série. E apesar de muitas pessoas, eu inclusive, desconfiar que a Alison estava viva, o episódio que ela retorna é uma grande revelação para a história de PLL. Eu lembro que na época a internet simplesmente parou. Porém, quem for começar a série agora já pegou um dos maiores spoilers da série, que é sobre o paradeiro da Alison e que ela estava viva. Então eu acho que ficou sem graça. Então, como vocês muito bem já sabem, o spin-off não estava com uma audiência muito legal e acabou sendo cancelado pela Freeform na sua primeira temporada depois de 10 episódios. E não pensem que The Perfectionists foi a única tentativa de spin-off de PLL, não, porque nós também tivemos Ravenswood, que é uma verdadeira vergonha. Eu assisti tudo e, meu Deus do céu, essa série não tem cabimento, essa série não tem sentido, a história é completamente fora tudo que a gente assistiu de PLL até então. Então, gente, PLL pra mim, só os livros e a série original presta mesmo, porque todas as tentativas de spin-off foram completamente falhas. Nesse spin-off, eles tiraram o nosso Caleb, que estava felizinho em PLL com a Hannah, e o colocaram para protagonizar uma nova história em uma cidade vizinha de Rosewood, chamada Ravenswood, né, que é o nome da série, mostrando uma história mais sobrenatural, com direito a fantasmas e tudo mais. Sim, você não entendeu errado, fantasmas, tem uma vibe mais sobrenatural, e eu acho que a história desta série poderia ter dado muito certo se eles não tivessem tentado ser um spin-off de PLL, por exemplo. Porque se fosse uma série sobrenatural, aleatória, com personagens aleatórios, eu acho que teria dado um pouquinho mais certo. Mas por se tratar de uma série do universo de PLL, gente, foi completamente sem cabimento nenhum. E então, como já era de se esperar, na época o spin-off não tinha uma audiência muito boa. Na verdade, nessa época nem PLL estava com uma audiência tão legal assim. E então ele foi cancelado na sua primeira temporada depois de 10 episódios e eu não senti nenhuma falta. E eu deixei por último o pior spin-off, na minha opinião, né? Não é à toa que ele está na lista de spin-offs flopados, que é o spin-off de Once Upon a Time, que, meu Deus do céu, aquilo é uma vergonha e até hoje eu me pergunto por quê? Por que eles perderam tempo fazendo aquilo. A série derivada foi lançada em 2013, intitulada de Once Upon a Time in Wonderland. Então, sim, esse spin-off tenta focar mais na história da Alice no País das Maravilhas. Porém, a série conta com personagens que não têm carisma nenhum, uma história completamente arrastada e chata, o casal principal é tão sem sal que chega a dar um desgosto, os efeitos especiais de Once Upon a Time não são essas coisas, mas esse spin-off chega a dar uma grande vergonha alheia mesmo. E eles tentaram ainda, nesta série, fazer uma mistura de Aladdin com Alice no País das Maravilhas, que com certeza não deu certo. E como já era de se esperar, né, foi um spin-off que não agradou a maioria dos fãs e foi cancelado na sua primeira temporada depois de 13 episódios. E ainda foi muito, eu assisti acho que 4 ou 6 episódios e eu simplesmente falei, não aguento mais passar essa vergonha. Mas talvez vocês se lembrem, né, em Once Upon a Time original do personagem Will, ou o Valete de Copas, que fez uma participação ali na série, e ele era do spin-off
spin-off. Na verdade, ele era o melhor personagem, o melhorzinho do spin-off, e ele acabou fazendo aí uma participação em Once Upon a Time original. Sempre vou falar isso, original. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem sabe eu poste logo um vídeo sobre spin-offs maravilhosos que deram muito certo. Quem sabe, né? Então aproveita e comenta bastante aqui embaixo, como eu já pedi pra vocês, qual é o seu spin-off preferido, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!